Boa noite, estamos ao vivo para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre transição de carreira. Quando falamos de transição de carreira, estamos falando que você precisa sair de onde você está e evoluir, crescer. O que é uma carreira? Carreira é toda a fase que você cria, toda a sua história, desde quando você começa as suas atividades profissionais até a hora que você se vai. Você vai deixar uma carreira. Toda pessoa famosa tem uma época de carreira. Ela começa, um jogador de futebol, por exemplo, ele começa jogando lá nos infantis, aí vai para os juniores, aí vai crescendo, entra no profissional. Então ele fez uma carreira. Todos nós também temos isso. Então, você desenvolve uma atividade, então você tem uma carreira, você tem uma história, você faz marca por onde você anda. A pergunta que eu te faço essa noite é: quantos anos você está na mesma profissão? Quantos anos está que você desenvolve a mesma atividade todos os dias? Quanto tempo faz que você repete as mesmas atividades todo dia, dia após dia, repetitivamente, rotinamente, com poucas folgas, sem viajar, sem curtir a vida, sem curtir a família, e o pior, com poucos recursos? Se você sofre disso aí, hoje eu vou te ensinar como é que você vai sair disso. E primeiro entender por que você está assim hoje. Então, nós vamos falar de transição de carreira e você vai descobrir alguns obstáculos que te impedem de crescer, que te impedem de evoluir, que te impedem de fazer uma pessoa próspera, uma pessoa que tenha liberdade financeira, liberdade geográfica para viajar quando quiser, liberdade de tempo para fazer o que quiser, a hora que quiser. Só que você tem que entender que são passos, são passos. Eu costumo até falar que a transição de carreira é muito parecida com o jogo de xadrez. Quem conhece um jogo de xadrez vai entender o que eu estou falando. Ele tem um tabuleiro, que é que eles têm uns quadradinhos, e tem as peças. Então, tem pessoas que há muito tempo são o tabuleiro de xadrez, que as pessoas jogam usando ela. Tem pessoas que são as peças, que são movidas de acordo com a sua necessidade. Só que tem as pessoas que jogam mudando as peças, e tem o dono do jogo, que é o dono da peça. Então, o que eu te chamo essa noite? Para você ser o dono do jogo, para você ser o dono daquilo que você sempre sonhou. Você precisa transicionar sua carreira, você precisa sair do lugar. Por quê? Porque tudo na Terra está em movimento, todas as coisas. As menores partículas, por exemplo, que é o átomo, ele está em constante movimento. Os planetas estão em movimento, o Sol está em movimento, a Terra está em movimento, o próprio universo está em movimento. A Terra gira numa velocidade de aproximadamente um pouco mais do que 1.600 km por hora e nós nem sentimos. E só você que está parado há muitos anos no mesmo lugar. Então, existe N motivos que te fazem você estar no mesmo lugar que você está hoje. O primeiro é o comodismo, você está muito acomodado com isso. Você acha que sua vida está muito boa, você acha que do jeito que está, tá bom, e isso tem te impedido de chegar no próximo passo, de conquistar o novo nível, de acessar algo diferente que você talvez nem saiba que existe. Mas depois de onde você está, sempre existe um nível a mais, porque não tem limite, a prosperidade é infinita, ela não tem limite. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade quer dizer crescimento. Então, você tem que crescer. Então, você está muito acomodado. A segunda coisa, que você sempre está quebrando princípios. Esse fato de você quebrar princípios, isso evita de você crescer, de você evoluir. E o que é um princípio? Existem os princípios e existem as leis. Qual a diferença dos dois? As leis são de homens, homens fazem leis. E princípios são de Deus. Os princípios são Deus que colocou para os homens seguirem. E assim, quem seguir esses princípios, naturalmente prosperará, naturalmente crescerá. Por exemplo, todo mundo precisa de ter um tempo de descanso, ter um tempo de repouso. E esse descanso se chama desfrute, ou seja,
Todos vocês precisam de um tempo para desfrutar, aproveitar a vida. E a primeira desculpa que você tem é: não tenho dinheiro. Como é que eu vou desfrutar? Você pode desfrutar sem dinheiro. Então, se você não consegue desfrutar sem dinheiro, quando você tiver dinheiro é que você não vai desfrutar mesmo. Por isso que talvez você continue parado. O desfrute. O segundo, o transbordo. O que é o transbordo? É você ensinar aquilo que você sabe para uma pessoa que não sabe, para que ela possa, inclusive, ficar no seu lugar e você ir para o próximo nível. Você não vai muitas vezes para o próximo nível porque você não transborda, você não ensina o que você sabe para uma nova pessoa, com medo dela tomar o seu lugar e você sair. E, na verdade, quando você transborda na vida de alguém, você coloca alguém no seu lugar e você vai para o nível de cima, porque você cresce. Então, vocês não têm desfrutado, por isso que estão com a vida paralisada ainda. Então, existem inúmeros princípios. Se eu fosse falar só de princípios que a maioria das pessoas quebram e evitam de prosperar, passaríamos muito tempo aqui. Mas eu estou querendo trazer alguns obstáculos que têm feito com que você não prospere, que você não prospere. E qual seria isso? Qual seria esse fator que te faz evita de você prosperar? Suas ações, seu comodismo, o fato de você não ter vontade de ir para o próximo nível, o fato de você querer crescer, de você ter essa vontade de se movimentar, de sair do lugar. Tudo isso tem feito com que você não prospere. Então, eu te chamo a atenção hoje. Você precisa transicionar sua carreira, você precisa mudar de onde você está para um nível superior, para um nível mais acima, e você tem que entender isso. Você precisa ter essa consciência de dizer assim, ó, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso ter liberdade, eu preciso ter mais tempo, eu preciso ter mais qualidade de vida, eu preciso ter mais oportunidade de estar junto dos meus filhos, eu preciso de mais oportunidade para curtir a minha esposa, o meu marido, para curtir a família, eu preciso de tempo para me viajar, para me aprender coisas novas. Então tem essa vontade de crescer. O que faz com que as pessoas passem 10, 20 anos, 30 anos é o medo também. As pessoas têm medo de mudar de vida, as pessoas têm medo de sair de onde elas estão e ir para uma nova fase, com medo de cair pelo caminho. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não pode ter medo, o medo só existe dentro da sua cabeça. Porque, da mesma forma que você não faz, muitas pessoas fazem e funciona. Só que o medo faz você pensar assim: se eu fizer isso, eu vou me ferrar. Mas não vai. Se você tem vontade de crescer, se você tem vontade de evoluir, tem vontade de ir para o outro nível, não deixa de ir, não perde essa oportunidade. Você tem que sair do lugar. Se não faz por você, faz pela sua família que tanto ama você. A sua família precisa de uma vida melhor. Então, tem pessoas que passam anos ganhando o mesmo salário, passam anos na mesma empresa, passam anos fazendo a mesma atividade, nem se preocupam em aprender uma nova. Eu passei um tempo trabalhando em uma empresa do governo, um banco, mas dentro dos 4 anos que eu trabalhei lá, eu aprendi a profissão de todas as pessoas que estavam lá dentro. Eu não queria nem saber, mas todo dia eu estava aprendendo algo novo. Eu não me conformava com a minha função, eu não fazia apenas minha função, que era digitador. Eu fazia muito mais. Eu sabia desde o copeiro até o vigilante, o gerente, o subgerente, o caixa, a parte de tecnologia, tudo eu me envolvi para me aprender. Por quê? Porque eu sempre estava de olho em uma fase nova, sempre eu estava de olho em mudar de carreira, porque quando aparecesse uma oportunidade, eu estaria preparado e já dominava aquela área. Então, transicione sua carreira. Você precisa preparar primeiro a sua mente. Então, prepare a sua mente, tenha vontade de crescer. Olhe para você, olhe para os seus resultados e diga assim: o que que eu fiz então em todos esses anos? O que que eu fiz? Qual é o meu resultado? O que que eu agreguei? Que tanto eu cresci nesses últimos anos? E você vai ver que não saiu do lugar. Por quê? Porque você não transiciona a sua carreira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje, não é amanhã, hoje, para você já começar praticando.
Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Esse conforto que você está vivendo aí está matando você, está matando sua família, está matando pessoas que iam aprender algo através da sua vida, e isso tem matado pessoas, principalmente você, principalmente você. Então, o que é que eu te falo esta noite? Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto, porque vocês se acostumam a fazer as mesmas coisas e terminam achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Vocês têm que sair dessa zona de conforto. Primeira coisa que você faz, para de assistir televisão, para de ficar lendo jornais, para de ficar perdendo tempo com isso. Isso só vai atrasar a sua vida. Você tem que buscar novas técnicas, novos modelos. Tem que parar de deixar de fazer as mesmas coisas, que as mesmas coisas vão te trazer conforto. E não é nenhum conforto. Você tem que sair do lugar, sair dessa zona de conforto. E isso só é uma coisa que você se acostumou. E isso está te trazendo um prejuízo grandioso. Era para todos vocês estarem em outro nível, tanto mental, tanto em conhecimento, tanto no corpo, tanto na prosperidade, tanto com a intimidade com Deus. Era para vocês estarem em outro nível, mas a zona de conforto tem feito vocês ficarem parados no tempo. Vocês precisam entender. Então, se você ainda trabalha para alguém, se você ainda tem um emprego, aprenda tudo sobre aquele emprego e cuide dele como se você fosse o dono da empresa. Se envolva em todos os processos, aprenda a comprar, aprenda a vender, aprenda a negociar, entenda o que são despesas, o que são custos, o que são impostos. Converse com todos os setores, aprenda um pouco de cada. E quando você aprender tudo sobre aquela empresa, é hora de você dizer assim, ó, eu preciso ir para outro nível e procure outro lugar. E as habilidades que você ganhou ali vão ser a base e a estrutura para você ir para outro lugar. Então saia da zona de conforto. A zona de conforto tem feito com que as pessoas achem que a vida é boa. E quem acha que a vida é boa, sabe o que está acontecendo? Está perdendo a vida extraordinária. Existe algo extraordinário que você ainda precisa viver, que você ainda precisa curtir, que você ainda precisa mostrar para as pessoas, principalmente para dar um motivo para elas irem. Se você vê, por exemplo, uma Bugatti Chiron, muitos de vocês não sabem nem o que é isso. Uma Bugatti Chiron é um carro, um dos carros mais rápidos do mundo. E você nem tem vontade de comprar, sabe por quê? Porque você nunca viu um. Mas na hora que a sua mente alcança e você vê o carro, dá vontade de comprar, dá vontade de ter. Então, muitos de vocês estão na zona de conforto porque vocês ainda não visualizaram que é possível você subir de nível, é possível você ser o gerente da empresa que você trabalha, é possível você ter uma empresa sua mesmo. Então, é possível você fazer tudo. Então, tenha essa clareza e saia da zona de conforto. A zona de conforto tem evitado de você prosperar. Então, saia da zona de conforto. Então, anota aí, quem gosta de anotar. Primeira coisa, eu preciso sair da zona de conforto. Eu tenho que sair da zona de conforto. Se eu não sair, você não vai prosperar, você não vai sair do lugar. Então, o primeiro passo, saia da zona de conforto. Não considere que você é uma pessoa fraca, porque você é forte. Você consegue fazer qualquer atividade, é só você querer. Então, sai da zona de conforto. Anote o segundo item: mantenha-se atualizado. Você tem que estar por dentro de todas as coisas. Luiz Henrique, você acabou de falar que não é para ler o jornal, que isso atrapalha. Exatamente, e você não vai ficar atualizado lendo o jornal, não, porque no jornal eles só escrevem o que eles querem. Ficar atualizado é estar por dentro de todos os recursos que estão aparecendo dia a dia. Entenda, por exemplo, que o mercado de trabalho mudou. No século XVIII, o mercado era fundamentado, sabe em quê? Em mineração. Os minérios, as pessoas tiravam minério de dentro do chão e vendiam. No século XXI, comércio, porta a porta, as pessoas vendendo. E agora qual é? Tecnologia.
Esse é o mercado da tecnologia. Nós nunca vivemos uma era tão tecnológica como nós estamos agora. E o que que você tem aprendido sobre tecnologia? Você tem se mantido atualizado? Muitas pessoas não conhecem as coisas, sabe por quê? Porque nunca nem saiu da cidade que mora. Tem um estudo que mostra que 15% da população do mundo nunca nem foi na cidade vizinha. Então, como é que você não sai do lugar? Como é que você vai se manter atualizado? Cada viagem que eu faço, cada lugar novo que eu conheço, são novas ideias que vêm na minha mente de negócios que eu posso criar e aplicar, e isso vira uma turbina, vira uma nova empresa, vira um novo negócio. Aparecem novos sócios, aparecem novas pessoas para empreender. Eu conheço novos recursos que eu vou aplicar nas empresas e na minha vida pessoal. Então, você tem que saber quais são as tendências do mercado e se manter atualizado com elas. O que que acontece? Por que que a loja que eu trabalho vende menos do que a outra? O que que a outra faz que eu não faço? Então, é isso, é se manter atualizado. Tem que saber as novas tecnologias, como é que eu aplico tecnologia na minha vida, no meu negócio, no meu empreendimento. Então, tem que estar atualizado. Você tem que estar sempre crescendo, sempre entendendo. Então, saia da zona de conforto e anota o item 2, que é manter-se atualizado. Você precisa saber das tendências do mercado. Pare de querer ficar vendo só notícia ruim nos grupos de WhatsApp. Pare de ficar ouvindo notícia ruim na televisão. Para de ficar assistindo Netflix. Você é contra a Netflix ou não? Você só não pode perder a sua vida inteira assistindo séries, maratonando séries e séries e deixando de aprender alguma coisa. Então, mantenha-se atualizado para que você venha decolar na sua carreira. Esse é o segundo item que eu vou te chamar a atenção hoje. Mantenha-se atualizado. Terceiro item para você sair dessa profissão que você está é ser curioso. Não existe uma pessoa mais curiosa do que eu. Não existe. Sabe por quê? Porque não importa a área, mas sempre quando eu vejo alguém fazendo algum tipo de serviço do meu lado, eu estou lá olhando. Por quê? Porque eu quero aprender como é que faz. Inclusive, tem até um ditado: quem aprende não depende. E tem muita coisa que eu faço que eu não preciso chamar outra pessoa para fazer. Por quê? Porque eu aprendi. Então, seja curioso. A curiosidade ela vai ser um aliado para o seu crescimento. Não é uma curiosidade que ficar querendo saber da vida das pessoas, não. É uma curiosidade de você crescer, de você desenvolver, de você aprender novas técnicas, novas estratégias e procurar novas áreas que você poderia já estar e não está. Então você já era para estar em outro lugar, já era para estar em outro trabalho, já era para estar em outro empreendimento, ou até o seu mesmo, e você está até hoje parado no seu lugar, sabe por quê? Porque você não é curioso. Você não deseja procurar, você não quer entender. Se você trabalha num caixa de um supermercado, você não quer entender como é que é a profissão do gerente. Você não é curioso como é que o dono faz para ter crescido tanto. Você não é curioso para entender porque as pessoas preferem ir para o caixa do lado. Então, tudo você aprende. Então, seja curioso, observe, conheça novas áreas, olhe para dentro da sua empresa e se pergunte: o que é que eu ainda não sei fazer aqui nessa empresa? E depois disso, migra. Se depois que você aprendeu tudo, diga assim: ó, muito obrigado pela oportunidade, mas eu preciso crescer. E vai em frente. E quando chega na nova empresa, faz a mesma coisa, aprende tudo, seja curioso e cresça e vá embora. Até você conseguir montar o seu próprio negócio, e aí que você vai ensinar pessoas a fazer o que você fez para que elas cresçam também, não queira crescer sozinho. Então, o terceiro item é seja curioso. Saia da zona de conforto, seja atualizado com todas as tendências do mercado e seja curioso. Outra coisa que fará você transicionar de carreira, o hábito da leitura. Maioria das pessoas, eu posso falar sem medo de errar, porque eu sou professor, eu atuei muito tempo na sala de aula e eu sei que as pessoas não gostam de ler. Eu posso dizer sem medo de errar aqui, de 100 pessoas, apenas 5 leem, ou até menos. Então, coloque na sua vida o hábito de ler. O hábito de ler transformou a minha vida, o hábito de ler mudou, me colocou em um outro patamar que eu jamais imaginei viver.
Só a leitura, o hábito de ler. Ah, mas ler é muito chato, eu concordo, eu odeio ler. Mas quando eu entendi que o que faz crescermos é descobrir coisas novas que nós não sabíamos, e a leitura mostra isso, eu amei a leitura. E eu sou um leitor. E também sou escritor. Eu já publiquei o meu livro. Por quê? Porque eu leio muito. Então, como eu leio muito, eu consegui desenvolver um livro e conta muita coisa legal lá. Depois a gente fala sobre isso. Então, invista em leitura, tire um tempo. Se você não consegue ler, começa lendo uma página por dia. No outro dia lê duas, no outro dia lê três, no outro dia lê quatro. E vai aumentando a quantidade. Quando você menos esperar, você está lendo um livro por mês, está lendo um livro em 15 dias, está lendo um livro em uma semana, e a sua cabeça vai mudar. Pode ter certeza, porque dessas leituras vão nascer nova mentalidade, essa nova mentalidade vai te dar novas ações, e essas novas ações vai te dar novos resultados que você não vive. Você só vive o resultado que você já conhece há muitos anos, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Então, coloque na sua vida o hábito de ler. Vai trazer benefícios grandiosos para a sua mente e você vai ter um contato todos os dias com o conhecimento. A Bíblia, por exemplo, já foi escrita há mais de 3.000 anos e todos os dias, quando eu leio a Bíblia, eu me surpreendo e aprendo uma coisa nova que eu aplico na minha vida e realmente funciona. E é porque foi escrita há mais de 3.000 anos, hein? Então, item 4, você que gosta de anotar. Eu preciso investir em leitura. Eu preciso me tornar um leitor. Eu preciso ler todos os dias. Anota isso aí e começa amanhã mesmo ou hoje mesmo, se já tiver um livro aí. Se não tiver, tem a Bíblia, começa por ela. Lê um capítulo todo dia. Essa não pode deixar de passar. Se você realmente tem vontade de transicionar a sua carreira, de ir para outro nível, de crescer exponencialmente, de ter uma vida diferente, de decolar, você tem que investir em você. Você gasta dinheiro com tantas coisas desnecessárias e esquece de investir no que é mais valioso, que é você mesmo. Você não investe. Toda vez eu escuto as pessoas se lamentando. Toda vez que é para fazer um novo curso, fazer um novo treinamento, as pessoas já dizem logo: eu não tenho dinheiro. Mas tem dinheiro para sair para farra, tem dinheiro para comprar roupa que não precisa, tem dinheiro para fazer tudo, menos investir em você mesmo. Cada curso novo que eu fiz, cada treinamento que eu me dispus a fazer, comprei esse treinamento e fiz de verdade, cada curso é como se fosse um degrau. Na verdade, é como se fosse um elevador mesmo, porque eu mudei foi de andar, assim, ó. Cresci mesmo assim, ó, sem palavras. Por quê? Porque eu aprendi coisas que quando coloca assim em prática, realmente elas funcionam. E foram os treinamentos, os cursos que eu fiz. As pessoas não dão muita credibilidade com isso, não. Elas pensam que não faz, não vale a pena, mas vale a pena, desde que você pratique. Se você só fazer o curso e depois engavetar o diploma, realmente não tem sentido nenhum, mas se você colocar em prática, vira uma turbina, pode ter certeza. Então, invista em cursos, invista em treinamentos, sabe por quê? Porque os cursos e os treinamentos, além das leituras e todo o que eu já falei, vai trazer novos conhecimentos. Quanto mais conhecimento você tem, mais recurso terá nas suas mãos. Recursos, eu falo, são recursos financeiros, mais dinheiro, mais prosperidade, mais crescimento. Por quê? Porque cada novo conhecimento vai surgir um novo negócio, e esse novo negócio vai te trazer clientes novos, e esses clientes novos vão movimentar o seu empreendimento, ou o seu, ou da empresa que você está prestando serviço. Quando eu falo seu, é porque você tem que tratar a empresa que você trabalha como se fosse sua. E você vai crescer tanto, mas crescer tanto dentro dessa empresa, que a empresa não vai caber você. A própria empresa diz assim, ó, tá na hora de você ir, você tá grande demais, tá na hora de você ir para outro nível. A própria empresa vai fazer isso com você, porque quando você investe em você, você cresce, não tem jeito. Então, adquira novas técnicas, faça treinamentos, crie um perfil de um profissional que o mercado busque essas habilidades. Hoje nós vivemos numa época de tantos profissionais que não são profissionais, que fazem alguma atividade apenas buscando dinheiro, não buscam entregar o benefício que o cliente precisa, porque eu também sou prestador de serviço e uma das coisas que eu mais faço é corrigir trabalhos mal feitos das pessoas.
As pessoas vão fazer um orçamento na minha empresa, eu passo o orçamento, elas fecham com outra pessoa, com pouco tempo elas voltam. Ó, Luiz Henrique, eu quero que você faça aquele trabalho. Mas você não já tinha feito com outro profissional? Sim, mas é porque não prestou. Então tem que ir lá e fazer. Então é porque as pessoas não fazem com gosto. Então, mesmo que a empresa não seja sua, trabalhe com gosto, porque aí você vai crescer tanto, que não vai lhe caber lá dentro. Então, crie esse perfil, invista em cursos, e você vai chegar em um outro nível. Pode ter certeza. Treinamento é a solução, porque cada treinamento você vai conseguir chegar num local que você jamais imaginou. Jamais imaginou. São os treinamentos. Cada novo treinamento que eu fiz, ó, minha cabeça explodiu assim, ó. Ah, é só isso? Era só isso para poder começar uma nova atividade? Sim, e eu comecei a nova atividade e isso fez todo sentido. Então, invista em cursos, mesmo que você ache que não precisa, mas invista. E outra, eu te dar um detalhe: tem cursos que são muito caros, que você até se assusta com o preço, mas vale a pena cada centavo, porque você vai acessar informações que você jamais ia descobrir sozinho. É nos cursos que você faz isso. Então anota aí, ó, eu preciso amanhã investir em um curso novo. Tem tantos cursos na internet bons que você pode fazer, tem tantos cursos em Esperantina que também você pode fazer. Inclusive, nós temos uma empresa só de treinamentos, porque nós vimos que isso muda a cabeça das pessoas. Então, invista em você. Faça um treinamento, escolha um, de acordo com a sua energia hoje, de acordo com o que você pode pagar hoje. Então, compre um curso e faça, mas não compre e abandone ele pelo meio do caminho. Termine, comece e termine, para que você tenha sucesso e possa transicionar a sua carreira que você precisa. Item 6, fortaleça sua autoconfiança. As pessoas não confiam em si mesmas, por isso que estão no mesmo lugar. Elas não acreditam que podem crescer, elas não acreditam que podem acessar o sobrenatural, elas não acreditam que podem acessar um outro nível que ela jamais imaginou. Ela não tem confiança nela mesma. Eita, eu não posso sair daqui, senão eu vou morrer de fome. Porque eu já recebo um salário que só dá para comer, então se eu sair, eu vou perder o salário e vou morrer de fome. Então, confie em você mesmo. Desenvolva em você uma autoestima, aquela vontade dentro de crescer, de evoluir, de querer assim, olha, eu preciso, eu sou capaz, eu me amo, eu sou lindo, eu sou o melhor. Antes eu tinha dificuldade em dizer que eu era o melhor. Então hoje eu não tenho dificuldade em dizer que eu sou o melhor professor do mundo. Eu não tenho dificuldade de dizer que a minha empresa é a melhor empresa de tecnologia do mundo. Eu não tenho medo de falar que eu sou o melhor amigo do mundo, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor filho. Eu tenho a autoestima de dizer isso. Por quê? Porque eu vi que eu tinha um pensamento negativo contra mim e isso me faria eu desistir de muitas coisas. Então tem essa autoestima, se ame. Ah, eu não vou trabalhar não, que eu sou muito feio. Você é a pessoa mais linda do mundo. Você só precisa de um ajustezinho e vai ficar bom. Então, prospere para você conseguir fazer esses ajustes. Precisa implantar um cabelo? Implanta. Precisa arrumar a orelhinha? Arruma. Quer arrumar o nariz? Arruma. Mas prospere primeiro. Tenha essa autoconfiança, dizer assim: eu preciso, eu vou mudar, eu vou crescer. Porque se você realmente quer crescer, você tem que crescer, sabe por quê? Porque pessoas dependem disso. Você depende, sua família depende. Então, cresça para que você se desenvolva, que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso. Se você realmente não quer crescer, não cresça. Mas saiba, muita gente depende de você, depende que você faça isso. Então, fortaleça sua autoconfiança. Anota aí, ó. Eu vou fortalecer a minha autoconfiança. A partir de hoje, eu confio no potencial. Tem pessoas no seu trabalho e onde você anda, ou até seus clientes, não confiam em você, porque eles veem que realmente você não é confiável, porque nem você confia em você. Então, tenha autoconfiança, tenha essa autoestima, e seja um profissional que se destaca. Não é querer aparecer, não é ser arrogante, é ter a consciência que você é o melhor e vai desenvolver o melhor. E vai atender o seu cliente da melhor forma possível, mesmo que a empresa não seja sua. Não faça, não descarregue os seus problemas nos clientes. Eu sou acostumado a chegar nos locais
E somos muito mal atendidos em restaurantes, em lojas, até em todo lugar. Na nossa cidade aqui, ó, são especialistas em ter um péssimo atendimento, porque eles já trazem o problema de casa, eles não estão satisfeitos com a carreira que estão seguindo e nem querem mudar a carreira, querem continuar lá com aquela cara, uma cara ruim olhando para você. Então tem autoconfiança, sai com vontade de casa, cresça, se destaque e cresça de uma forma tão grande, mas tão grande, que a empresa que você tá, que o lugar que você tá, vai lhe expulsar, porque não vai caber você, porque você cresceu demais. Então seja a melhor pessoa, confie em você mesmo. E outra, você tem que acessar o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Entenda que dentro de você existe uma habilidade tão incrível, mas tão incrível, que eu sempre costumo de falar isso, que é capaz de resolver o problema do mundo. Eu falo por esse aplicativo aqui, ó. Eu estou dando aula para vocês aqui pelo Instagram e, e numa aula fechada, e saiba que isso nasceu no coração de alguém. Há alguns anos atrás, nós não usaríamos o Instagram dessa forma. Não tinha como dar uma aula pelo Instagram. Mas essa ideia nasceu dentro de alguém. O rapaz foi lá no computador, fez um código, um programa, e deu certo. Hoje a gente consegue dar aula ao vivo para milhares de pessoas ao mesmo tempo, transmitir conhecimento para milhares de pessoas usando a tecnologia. Então, dentro de você, existe um produto ou existe um serviço tão precioso que dá para resolver o problema do mundo inteiro. Só que você ainda não se descobriu, você não olhou para dentro de você. O processo de autoconhecimento realmente não é fácil, você se conhecer, você entender que você é único no mundo, que você tem uma identidade, que você tem você tem um propósito que tem que realizar, que tem que cumprir, e esse propósito é servindo pessoas, e esse propósito está associado com a sua habilidade que você ainda nem sabe qual é. Então, conheça os benefícios do autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer. Você só vai conseguir subir de nível, acessar novos níveis, mudar o seu perfil profissional e transicionar a sua carreira depois que você se conhecer. Você nem sabe por que trabalha nessa empresa que está aí. Você nem sabe por que é professor, por que trabalha num posto de gasolina. Você nem sabe por que estudou medicina, não sabe por que é um advogado. Você não sabe por que é uma enfermeira. Porque você nem teve vontade, às vezes desenvolve uma tarefa que seu pai queria, ou pensou somente no dinheiro. Ah, eu vou fazer essa profissão aqui porque dá mais dinheiro. E nem olhou para o que tem dentro de você, para a sua habilidade principal. E essa habilidade, ela tinha muito mais chance de você se desenvolver, por quê? Porque você fazer o que você gosta. Então, olha para o seu trabalho hoje, olha para a tarefa que você desenvolve hoje e pergunta, eu estou feliz com isso? E se você está sem nenhuma tarefa, se você está desempregado, pergunte para você mesmo, você é feliz desempregado? Você é feliz em não ter um recurso que poderia ter para poder resolver, para poder viajar, ou ter um transporte novo, ou fazer qualquer outra coisa? Então, tenha um autoconhecimento, se conheça. Dentro de você existe um profissional belíssimo que você ainda nem sabe. Você tem que saber suas limitações, até onde você pode ir. Você tem que saber que dentro de você existe uma energia infinita, que é Deus. Deus está dentro de você através do Espírito Santo e é uma energia infinita. E você não nem sabia disso e nem usa isso a seu favor. Se move, faz uma atividade física, melhora seu rendimento, para de dormir demais. Então segue esses passos que eu passei para você, que é impossível você não crescer. Só se você não quiser. Só se você fazer igual o item 1 desse estudo, não sair da zona de conforto. Mas se você se mover, se você tirar, se levantar desse sofá aí, se você desligar essa televisão que você passa horas e horas, se você deixar um pouquinho esse celular de lado e começar a ler um livro, a fazer um curso, a estudar, a ficar atualizado, a olhar que dentro de você tem uma máquina, uma bomba atômica dentro de você que se explodir, mexe com o mundo todo, mas é de qualidade.